Você já saiu da missa sentindo que nada mudou? Como se a comunhão fosse apenas mais um ritual cumprido, uma obrigação religiosa riscada da lista? Milhões de católicos recebem o corpo de Cristo todos os domingos, mas continuam vivendo com a mesma ansiedade, os mesmos vícios, a mesma frieza espiritual que os acompanha há anos. Existe um abismo profundo entre o sacramento recebido e a vida verdadeiramente transformada. O que está acontecendo nesses minutos silenciosos que desperdiçamos olhando o celular, conversando ou simplesmente esperando a missa acabar? Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva nos comentários: Jesus, eu tenho sede de ti. Mas o que a igreja guardou por tanto tempo, e que agora precisa ser revelado a você? Existe um segredo que Santa Faustina recebeu diretamente de Jesus Cristo, uma verdade tão poderosa que, se compreendida e vivida, transformaria radicalmente a vida espiritual de milhões de católicos. Nos 15 minutos após a comunhão, Jesus permanece fisicamente presente em sua alma de uma forma tão intensa, tão real, tão palpável, que os próprios anjos tremem de reverência diante deste mistério. Enquanto você caminha de volta ao seu lugar, enquanto se ajoelha distraído, enquanto folheia o folheto da missa, o Criador do Universo está literalmente dentro de você. Não simbolicamente. Não metaforicamente. Fisicamente presente. A maioria das almas desperdiça este encontro divino por pura ignorância. Não sabem o que está acontecendo. Não compreendem a magnitude do momento. Tratam esses 15 minutos como tempo de espera, até poderem sair da igreja e voltar à vida normal. Mas agora, estava desperta. Do 3º ao 6º minuto, você entra em uma visualização que não é mera imaginação, mas uma percepção espiritual da realidade. Visualize Jesus caminhando dentro do seu coração. Veja sua luz, veja suas mãos estendidas. E permita que Ele toque as áreas da sua vida que mais precisam de cura. Você carrega medo, deixe que Ele toque esse medo. Você guarda ressentimento, permita que Ele ilumine essa ferida. Há uma memória dolorosa que você esconde até de si mesmo? Abra essa porta interior, e deixe Cristo entrar. Este não é um exercício psicológico. É uma cooperação ativa com a graça sacramental que está operando em você naquele momento. Jesus está realmente presente, e Ele realmente deseja curar. Mas Ele respeita sua liberdade. Se você não abrir conscientemente as portas do seu coração, Ele não as arrombará. Santa Faustina testemunhou que foi nesses minutos de visualização consciente que ela recebeu as curas mais profundas de sua vida. Traumas de infância que a aprisionavam por anos foram dissolvidos em um único encontro pós-comunhão. Medos que a paralisavam desapareceram quando ela permitiu que a luz de Cristo os tocasse. Do 6º ao 9º minuto você entra no silêncio absoluto. Este é o passo mais difícil para a maioria das pessoas porque nossa mente está condicionada ao barulho constante. Mas é neste silêncio que acontece o milagre da escuta. Não fale. Não reze orações vocais. Não peça nada. Apenas permaneça. Fique ali, em receptividade total como Maria aos pés de Jesus. Mas Jesus revelou a Santa Faustina uma verdade que estremece os fundamentos da nossa compreensão espiritual. Esses 15 minutos determinam se a graça eucarística será um fogo transformador que consome suas feridas, seus vícios, suas fraquezas, ou se será apenas uma brasa que se apaga lentamente na indiferença da sua alma. O próprio Cristo disse a ela que existe uma janela mística que se abre nestes minutos, uma janela entre o céu e a terra. Uma porta pela qual a misericórdia divina deseja jorrar com uma intensidade que você jamais experimentou em oração comum. Mas esta porta permanece fechada para a maioria porque não sabem que ela existe. Vivem na pobreza espiritual enquanto carregam um tesouro infinito dentro do peito. Pense nisto agora. Você recebe o corpo de Cristo. Deus se faz pequeno, vulnerável, totalmente entregue nas suas mãos. Ele desce do céu, atravessa o véu da eternidade, rompe as barreiras entre o divino e o humano, e se coloca inteiramente à sua disposição. E o que fazemos? Voltamos ao banco, checamos mentalmente a lista de tarefas do dia, pensamos no almoço, na reunião de amanhã, na conta que precisa ser paga.
Desperdiçamos o momento mais sagrado da nossa semana, talvez da nossa vida inteira, por não compreendermos o que está acontecendo. Santa Faustina viu esta verdade com uma clareza que a fez chorar de dor e de alegria ao mesmo tempo. Jesus lhe mostrou que a transformação espiritual que você tanto busca, a paz que você tanto deseja, a cura das suas feridas mais profundas, tudo isso está disponível nestes 15 minutos. É neste silêncio que Cristo sussurra a alma. Ele não grita. Ele não compete com o barulho. Ele sussurra. E você só ouvirá se estiver em silêncio profundo. O que ele dirá? Isso varia para cada alma e para cada momento. Às vezes, é uma palavra de consolo. Às vezes, é uma orientação sobre uma decisão difícil. Às vezes, é simplesmente sua presença amorosa que comunica mais do que 1000 palavras poderiam. Santa Teresinha do Menino Jesus, que também viveu esta devoção eucarística profunda, escreveu que foi nesses momentos de silêncio após a comunhão que ela recebeu as inspirações mais importantes de sua vida espiritual. Foi ali que ela compreendeu sua vocação de ser amor no coração da Igreja. Não em visões espetaculares, mas no silêncio humilde de uma alma que escolheu escutar. Do 9º ao 12º minuto você apresenta a Jesus uma intenção específica. Agora você pode falar. Mas fale sabendo que Ele está ali presente, ouvindo cada palavra do seu coração. Não seja genérico. Seja específico. Há uma pessoa que precisa de conversão? Diga o nome dela a Jesus. Há uma situação impossível que você enfrenta? Descreva-a a Ele em detalhes. Há um vício que te escraviza? Confesse-o ali, naquele momento de intimidade total. Este não é um momento de orações decoradas. É um momento de conversa real. De coração para coração. E faça isso com a certeza de que você está sendo ouvido pelo próprio Deus. Santa Faustina registrou o que Jesus lhe disse. Minha filha, quando você me apresenta suas necessidades nesses momentos após a comunhão, é impossível que eu não as atenda, porque estou dentro de você, e você está em mim, mas é preciso saber como permanecer. É preciso aprender a arte sagrada da presença consciente. Repita agora em voz alta, onde você estiver. Diga com o seu coração, com a sua voz, com toda a sinceridade da sua alma. Jesus, ensina-me a permanecer contigo nestes minutos sagrados. Diga novamente. Jesus, ensina-me a permanecer contigo nestes minutos sagrados. Esta não é uma fórmula mágica, é um clamor de reconhecimento. É a sua alma admitindo que precisa aprender algo que deveria ser óbvio, mas que foi esquecido. É o primeiro passo para sair da mediocridade espiritual e entrar na experiência mística que Deus preparou para você desde antes da fundação do mundo. A revelação que Jesus deu a Santa Faustina não era apenas para ela, era para você. Era para este momento exato da sua vida. Era para quebrar o ciclo de frieza, de rotina vazia, de sacramentos recebidos sem fruto. Porque a verdade é esta. Se você continuar tratando a comunhão como um ritual a ser cumprido, se continuar desperdiçando estes 15 minutos sagrados, sua vida espiritual permanecerá exatamente onde está, morna, estagnada, sem poder. Mas se você aprender o que Jesus ensinou a Faustina, se você aplicar o método que ele revelou para estes minutos preciosos, sua experiência da Eucaristia será transformada para sempre. Você começará a experimentar o que os santos experimentaram. Não porque você é especial, mas porque finalmente compreendeu como cooperar com a graça que já estava sendo oferecida. Esta verdade tem o poder de mudar vidas. Estamos unidos de forma tão íntima, que sua oração sobe ao Pai com poder infinito. Quantas graças você deixou de receber porque não aproveitou esse momento de intimidade suprema? Nos últimos 3 minutos você faz uma consagração do dia. Você diz a Jesus: Senhor, eu quero viver o resto deste dia como um tabernáculo vivo. Que cada palavra que eu falar, cada ação que eu realizar, cada pensamento que eu tiver, honre sua presença em mim. Este passo transforma a Eucaristia de um momento isolado em uma realidade contínua. Você não deixa Jesus na igreja. Você o leva consigo. E você se compromete a viver de forma coerente com essa verdade extraordinária. Seu corpo é um sacrário.
Como você tratará as pessoas sabendo que carrega Cristo em você? Como você usará seu tempo sabendo que Ele habita em sua alma? Como você guardará seus olhos, seus ouvidos, sua língua, sabendo que são templos do Deus vivo? Santa Faustina testemunhou que quando ela começou a fazer essa consagração diária após a comunhão, sua vida inteira mudou. Ela parou de viver de forma fragmentada, com um pé na igreja e outro no mundo. Tudo se unificou. Cada momento se tornou eucarístico. Este é o método de permanência. 5 passos simples que transformarão completamente sua experiência da Eucaristia, e consequentemente sua vida inteira. Não é complicado. Não exige horas de oração. Exige apenas 15 minutos de atenção plena, de presença consciente, de amor deliberado. Qual destes passos mais tocou o seu coração? Deixe sua resposta nos comentários, para que possamos aprender juntos. Tem o poder de transformar sua relação com a Eucaristia de uma obrigação dominical em um encontro apaixonado com o Deus vivo. Se você acredita nisso, se algo em seu coração reconhece que esta mensagem é verdadeira e urgente, deixe o seu like agora mesmo. Não apenas como um gesto mecânico, mas como um ato de fé. Para que esta mensagem de alerta e esperança chegue a mais almas que estão vivendo na mesma secura espiritual que você viveu até hoje. Seu like pode ser o instrumento que leva esta revelação a alguém que está à beira do desespero espiritual. Santa Faustina está ajoelhada na capela. O silêncio ao seu redor é denso, quase palpável. Ela acabou de receber a Sagrada Comunhão. Seus lábios ainda guardam o sabor da hóstia consagrada. Seus olhos estão fechados. Suas mãos, unidas em oração, tremem levemente. E então, acontece. Uma luz começa a brotar de dentro do seu peito. Não é uma luz que vem de fora, que invade pelos olhos ou pela pele. É uma luz que nasce no centro mais profundo da sua alma, como se alguém tivesse acendido uma chama viva no santuário secreto do seu coração. A intensidade cresce. Faustina sente seu coração literalmente se transformar. Não é uma metáfora poética. É uma realidade mística que ela experimenta com todos os sentidos da alma. Seu coração se torna uma chama viva, ardente, pulsante. E dentro dessa chama, ela o vê. Jesus está ali. Não distante, não apenas espiritualmente presente de forma abstrata. Sua experiência pode ser a luz que outra alma precisa para começar esta jornada de transformação. Existe um perigo silencioso que pode roubar toda a graça destes 15 minutos sagrados. E Jesus revelou a Santa Faustina quais são as armadilhas que mantêm as almas prisioneiras da mediocridade espiritual, mesmo após receberem o corpo de Cristo. O primeiro e mais mortal dos erros é tratar a Eucaristia como uma obrigação cumprida, saindo da igreja imediatamente após comungar, como se o encontro com Deus fosse apenas mais um item riscado da lista de tarefas. Você corre para o estacionamento, pega o celular antes mesmo de chegar à porta, volta imediatamente às preocupações do dia. Mas Jesus está ainda sacramentalmente presente dentro de você, seu coração batendo dentro do seu coração, e você o abandona como se ele não existisse. Este é o erro que mais entristece o coração de Cristo, pois revela que a alma não compreendeu o que realmente aconteceu. Você não recebeu um símbolo, você não participou de um memorial distante, você recebeu a pessoa viva de Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Sair correndo é como se Maria tivesse deixado o menino Jesus sozinho na manjedoura minutos após seu nascimento. O segundo erro é preencher esses minutos preciosos com orações vocais mecânicas que impedem a escuta do coração. Você repete Ave-Marias em velocidade automática, recita fórmulas decoradas sem pensar no significado, mantém a boca ocupada para que o coração não precise se abrir. Santa Faustina aprendeu com Jesus que existe tempo para as orações vocais, e existe tempo para o silêncio da intimidade. Ele está caminhando dentro do seu coração. Seus pés tocam as memórias mais dolorosas, suas mãos acariciam as feridas que ela carrega em segredo. Seu olhar penetra cada canto escuro onde o medo se esconde. A presença dele é tão real, tão física na dimensão espiritual, que Faustina sente seu corpo arder. É um fogo que não consome. É um fogo que cura. Cada passo de Cristo dentro dela libera ondas de luz que atravessam as camadas de dor, de culpa, de vergonha, acumuladas ao longo dos anos.
ela ouve sua voz. Não com os ouvidos da carne, mas com o ouvido interior da alma, aquele que só se abre no silêncio profundo da contemplação. Jesus lhe diz, e cada palavra ressoa como um trovão suave que abala as fundações do seu ser: minha filha, os momentos após a comunhão são os mais preciosos. É quando eu desejo falar à alma, e a alma deve escutar. Faustina permanece imóvel, o tempo ao seu redor parece ter parado. Os minutos não correm mais de forma linear. A eternidade invadiu o tempo, o céu desceu à terra. Ela está simultaneamente ajoelhada naquela capela simples e suspensa, em uma dimensão onde passado, presente e futuro se encontram na presença atemporal de Deus. Jesus continua caminhando dentro do seu coração. Ele toca uma ferida antiga, uma rejeição que ela sofreu na infância. No instante em que seus dedos divinos tocam aquela memória dolorosa, a dor se dissolve. Não é esquecimento. É cura verdadeira. A ferida permanece como parte da sua história, mas o veneno foi extraído, a infecção foi limpa, a cicatriz se torna um testemunho de misericórdia, e não mais uma fonte de sofrimento. Nos 15 minutos após a comunhão, Cristo não deseja ouvir suas palavras ensaiadas, ele deseja falar à sua alma. Lembra do terceiro passo do método de permanência? Do 6º ao 9º minuto, você deve permanecer em silêncio absoluto, em receptividade total. Mas se sua boca está ocupada com rezas mecânicas, como você ouvirá os sussurros de Cristo? É como se alguém viesse visitar sua casa, e você passasse todo o tempo falando sem parar, sem jamais perguntar o que seu visitante tem a dizer. A oração vocal tem seu lugar sagrado, mas nestes minutos, Jesus pede a oração do coração que escuta. O terceiro erro é a mentalidade mortal de que você não tem tempo para esses 15 minutos. Você olha o relógio, pensa nos compromissos que aguardam, calcula mentalmente quanto tempo ainda falta para a missa acabar. Mas pense bem no que você está dizendo quando afirma não ter tempo. Você está declarando que sua agenda é mais importante do que a presença do próprio Deus. Você está dizendo que 15 minutos com Jesus Cristo, que desceu do céu e se entregou totalmente a você, valem menos do que checar as mensagens do celular ou chegar pontualmente ao almoço de domingo. Santa Faustina escreveu em seu diário que quando Jesus lhe mostrou a eternidade, ela compreendeu que um único minuto vivido em união consciente com Ele, vale mais do que 70 anos de ativismo espiritual vazio. Se você realmente não tem 15 minutos para dar a Cristo após recebê-lo na comunhão, então sua vida está construída sobre prioridades que levarão à ruína espiritual. Ele toca seus medos. O medo do futuro, o medo de não ser suficiente, o medo de falhar em sua missão. Cada medo, quando tocado pela luz que emana de Cristo, se transforma. O que era trevas se torna claridade. O que era paralisia, se torna confiança. Faustina sente, fisicamente sente em sua alma, o peso esmagador da ansiedade sendo levantado, como se correntes invisíveis se partissem uma a uma. E então, Jesus começa a sussurrar segredos. Ele revela a ela aspectos da missão que ele preparou para sua vida. Ele fala sobre os perigos que virão, mas também sobre as graças que ele derramará para protegê-la. Ele mostra a ela almas específicas que ele deseja salvar através de suas orações e sacrifícios. Ele desvenda mistérios da sua misericórdia que ela jamais poderia compreender apenas com a razão humana. Cada palavra que ele pronuncia é como uma semente de luz plantada no solo fértil da sua alma, uma semente que germinará em compreensão, em amor, em santidade. A luz que emana de Cristo é tão intensa que Faustina sente seu corpo físico reagir. Ela arde. Não de dor, mas de amor. É como se cada célula do seu ser estivesse sendo penetrada pela presença divina, transformada de dentro para fora. Ela compreende naquele momento que não é apenas sua alma que está em comunhão com Cristo. É todo o seu ser, corpo e alma, que se torna um tabernáculo vivo, um santuário onde Deus escolheu habitar. Os minutos passam, mas para Faustina são como horas de intimidade profunda. A verdade dura é esta: você sempre tem tempo para aquilo que realmente valoriza. O quarto erro é permitir que a distração e as conversas roubem sua atenção. Você comunga, volta ao banco, e imediatamente seu olhar vaga pela igreja,
observando quem está presente, o que as pessoas vestem, como o padre está conduzindo a liturgia. Ou pior, você começa a conversar baixinho com quem está ao seu lado, trocando comentários triviais enquanto o Rei do Universo habita dentro de você. Lembra do primeiro passo do método de permanência? Nos 3 primeiros minutos após comungar, você deve fechar os olhos e repetir mentalmente: Jesus, tu estás aqui, dentro de mim, neste exato momento. Mas como você fará isso se seus olhos estão abertos para as distrações externas e sua mente está ocupada com trivialidades? Os anjos tremem de reverência diante da Eucaristia, mas você trata esses minutos como tempo livre para observações casuais. Cristo revelou a Santa Faustina que a distração voluntária nestes minutos é uma forma de ingratidão que bloqueia o fluxo da graça transformadora. O 5º erro é não apresentar a Jesus intenções concretas, desperdiçando a oportunidade de intercessão mais poderosa que existe. Você está em união física com Cristo, Ele está presente dentro de você com todo o seu poder divino, e você não lhe pede nada, não lhe apresenta as pessoas que sofrem. Não coloca diante dele as situações impossíveis que precisam de milagres. Lembra do 4º passo do método? Do 9º ao 12º minuto, você deve apresentar a Jesus uma intenção específica, um pedido concreto, uma pessoa que precisa de graça. Ela não pronuncia muitas palavras. Não precisa. A comunhão acontece no silêncio, na escuta, na receptividade total. Ela simplesmente permanece ali consciente, presente e aberta, permitindo que Jesus faça em sua alma tudo o que ele deseja fazer. Quando a visão começa a se desvanecer, quando a intensidade da luz diminui gradualmente, Faustina abre os olhos. Ela está de volta à capela comum, ao tempo comum. Mas ela não é mais a mesma. Algo mudou profundamente dentro dela. A graça que recebeu nesses minutos de permanência consciente com Cristo após a comunhão, não é apenas um sentimento passageiro. É uma transformação real, duradoura, que marcará cada dia da sua vida a partir daquele momento. Esta experiência não está registrada apenas na memória pessoal de Faustina. Ela a documentou fielmente no parágrafo 1407 do seu diário, aquele tesouro espiritual que a Igreja preservou para nós como um mapa para a intimidade com Deus. Ali, com palavras simples mas carregadas de verdade mística, ela testemunha o que acontece quando uma alma permanece conscientemente com Jesus nos minutos sagrados após a comunhão. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de transformação que Santa Faustina percorreu e que está aberto para você também. Mas foi justamente nesse momento de luz inefável, nessa intimidade transformadora que Santa Faustina experimentava, que Jesus revelou a ela uma verdade que partiu seu coração em 2 metades. Uma verdade que a fez chorar lágrimas de compaixão pelo próprio Cristo. Este é o momento de máxima eficácia da oração de intercessão, pois você não está pedindo a um Deus distante, você está conversando de coração, a coração com Cristo que habita dentro de você. Santa Faustina testemunhou que as graças obtidas nestes minutos de união eucarística são imensas, mas a maioria das almas sai da missa sem ter pedido absolutamente nada, como mendigos que visitam o tesouro real e voltam de mãos vazias por pura distração. O 6º e último erro é não consagrar o restante do dia a viver como tabernáculo vivo de Cristo. Você recebe a comunhão, talvez até permaneça os 15 minutos em recolhimento, mas assim que sai da igreja, sua vida volta a ser exatamente igual ao que era antes. Você fala as mesmas palavras ásperas, alimenta os mesmos ressentimentos, entrega-se às mesmas distrações vazias. Lembra do 5º passo do método de permanência? Nos últimos 3 minutos você deve consagrar o restante do dia a viver como tabernáculo vivo, comprometendo-se a honrar a presença de Cristo em cada ação. Mas se você não faz essa consagração consciente, a graça eucarística fica confinada àqueles 15 minutos e não transborda para transformar sua vida inteira. Jesus deseja que você saia da igreja carregando-o para o mundo, irradiando sua presença em cada encontro, em cada decisão, em cada palavra. Estes 6 erros são as grades da prisão espiritual que mantém milhões de católicos na mediocridade, recebendo a Eucaristia sem experimentar transformação.
Mas hoje, neste momento, você pode tomar a decisão de quebrar essas correntes. Uma verdade que cada um de nós precisa enfrentar com coragem e humildade. Jesus olhou para Faustina com olhos que continham toda a ternura do universo, mas também uma tristeza profunda, antiga, que atravessava os séculos. E ele disse palavras que ficaram gravadas no diário como um lamento eterno. Eu desço do céu, eu me dou por inteiro, e a alma me abandona antes mesmo que minha presença sacramental se dissipe. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Consegue imaginar o que significa para o Deus infinito, que criou galáxias com um sopro, humilhar-se até caber na forma de um pequeno pedaço de pão, entrar em seu coração, habitar em você de forma tão íntima que nenhum anjo jamais experimentou tal proximidade, e então, nesses minutos preciosos, encontrar-se sozinho? Encontrar-se ignorado? Encontrar-se abandonado por aquela alma que ele veio visitar? Jesus revelou a Santa Faustina que seu coração se entristece profundamente quando, após entregar-se totalmente na comunhão, encontra almas distraídas, apressadas, frias. Ele não está falando de pecadores distantes, de pessoas que rejeitam abertamente a fé. Ele está falando de você e de mim, de nós, que o recebemos domingo após domingo, que nos aproximamos da mesa eucarística, que abrimos a boca para receber o pão dos anjos, mas que depois, nesses 15 minutos sagrados, permitimos que nossa mente voe para 1000 lugares diferentes. Pense no que acontece dentro de você após comungar. Quantas vezes seus pensamentos já estão na lista de compras? Quantas vezes você está planejando o almoço, pensando no trânsito, checando mentalmente as tarefas do dia? Você pode escolher permanecer após a comunhão em vez de fugir. Você pode escolher o silêncio que escuta em vez das palavras que ensurdecem. Você pode escolher dar a Cristo os 15 minutos que ele merece. Você pode escolher a atenção reverente em vez da distração casual. Você pode escolher apresentar suas intenções ao invés de desperdiçar a oportunidade. Você pode escolher viver como tabernáculo vivo em vez de confinar Cristo aos limites da igreja. Se você se decide hoje a abandonar um destes erros, deixe um amém nos comentários como sinal de seu compromisso. Que este amém seja o marco de uma nova era em sua vida eucarística, o momento em que você passou da inconsciência para a consciência, da mediocridade para a intimidade, da rotina para o romance divino com Cristo presente na Eucaristia. Chegou o momento mais sagrado desta jornada. Agora não vou mais falar a você. Vou convidá-lo a falar com ele. Jesus está esperando. Ele deseja ouvir de seus lábios, de seu coração, o compromisso que nasceu enquanto você assistia a este vídeo. Santa Faustina, após receber todas essas revelações sobre os 15 minutos sagrados após a comunhão, não guardou esse tesouro apenas como conhecimento. Ela transformou tudo em oração, e Jesus lhe ensinou uma consagração específica para selar o compromisso de viver a Eucaristia com reverência e permanência consciente. Esta não é uma oração mágica. É um ato de entrega total. Um pacto de amor entre sua alma e o coração eucarístico de Cristo. Quantas vezes você pega o celular antes mesmo de sair da igreja? Quantas vezes você começa a conversar, a cumprimentar pessoas, a se distrair com qualquer coisa que não seja aquele que está vivo, pulsante, presente dentro do seu peito? Jesus disse a Faustina que cada minuto perdido nesses 15 minutos é uma graça que escorre pelos dedos. É uma cura adiada. É uma resposta não ouvida. É uma transformação que poderia acontecer, mas que você escolhe adiar para nunca. Ele veio. Ele está ali. Ele quer falar. Ele quer curar. Ele quer revelar. Ele quer transformar. Mas encontra apenas o vazio da sua distração, o ruído da sua pressa, o gelo da sua indiferença. A dor de Cristo não é a dor de quem se sente ofendido em seu orgulho. É a dor de um amante que preparou tudo, que se deu completamente, que esperou ansiosamente por esse encontro, e que descobre que a pessoa amada nem sequer percebe que ele está ali. É a dor de um médico divino, que traz o remédio perfeito para todas as suas feridas, mas que você dispensa antes mesmo de abrir o frasco. Essa inquietação que você sente, esse vazio espiritual persistente que te acompanha apesar de todas as suas práticas religiosas, essa sensação de que algo está faltando, de que a fé não está gerando os frutos que deveria gerar,
de que você continua preso aos mesmos medos, às mesmas ansiedades, aos mesmos vícios, tem uma causa direta. Você está desperdiçando o momento em que Deus está mais próximo, mais acessível, mais disposto a transformar tudo em você. Feche seus olhos agora se puder. Coloque sua mão sobre o peito. Sinta as batidas do seu coração. E comece a rezar comigo, devagar, deixando que cada palavra penetre fundo em sua alma. Jesus Eucarístico, Rei do Universo que se faz pequeno por amor a mim. Eu reconheço que desperdicei os momentos mais preciosos que o céu me ofereceu. Perdoai-me por todas as vezes que vos recebi e vos abandonei na distração. Perdoai-me por tratar vossa presença sagrada com indiferença e pressa. Eu creio que nos 15 minutos após a comunhão, vós estáis vivo dentro de mim. Eu creio que vossa luz caminha pelo meu coração, tocando cada ferida. Eu creio que vós desejais falar comigo, curar-me, transformar-me. A partir de hoje, consagro esses 15 minutos sagrados exclusivamente a vós. Prometo fechar os olhos e ancorar minha consciência em vossa presença real. Prometo visualizar vossa luz curadora, percorrendo as áreas quebradas da minha alma. Prometo permanecer em silêncio absoluto para ouvir vossos sussurros divinos. Prometo apresentar-vos minhas intenções concretas, confiando em vosso poder de intercessão. Prometo consagrar o restante do meu dia, a viver como tabernáculo vivo de vossa glória. Jesus, fazei de mim um fogo de amor que nunca se apague. Que minha alma arda com a mesma chama que consumiu o coração de Santa Faustina. Que eu nunca mais saia da missa sem ter permanecido conscientemente convosco. Que cada comunhão seja um novo Pentecostes em minha vida. Transformai minha frieza em fervor. Minha distração em contemplação. Minha rotina em romance místico. Santa Faustina viu isso com clareza dolorosa. Ela viu quantas almas recebem a Eucaristia como quem cumpre uma obrigação social. Quantas se aproximam do altar sem fé viva, sem expectativa real, sem desejo ardente de encontro. Quantas comungam e imediatamente voltam seus corações para as coisas da terra, tratando aqueles 15 minutos sagrados como tempo perdido, como minutos a serem preenchidos com qualquer pensamento vazio, até que possam finalmente sair da igreja e voltar para a vida real. Mas Jesus lhe revelou algo ainda mais devastador. Ele disse que a frieza após a comunhão dói mais do que os pregos da cruz, porque na cruz, ele sofria pelos pecadores que o rejeitavam abertamente. Mas na comunhão, ele sofre por aqueles que dizem amá-lo, que o recebem, que o chamam de Senhor, mas que depois o tratam como se ele não existisse. Você percebe o que isso significa para a sua vida espiritual? Toda vez que você desperdiça esses 15 minutos, não está apenas perdendo uma oportunidade. Você está causando dor real ao coração de Cristo. Você está repetindo, de forma mística, o abandono dos apóstolos no Getsêmani. Você está dizendo a Jesus, não com palavras, mas com sua indiferença, que ele não é importante o suficiente para merecer 15 minutos da sua atenção total. E a tragédia é que essa dor de Cristo é também a sua própria ruína espiritual. Porque nesses minutos desperdiçados, estavam as graças que você tanto implora em suas orações. Estava a cura para aquela ferida emocional que você carrega há anos. Eu vos entrego minha ansiedade, meus vícios, minhas feridas, meus medos. Tocai cada memória dolorosa com vossa luz misericordiosa. Curai o que está quebrado, restaurai o que está perdido, acendei o que está apagado. Que minha vida inteira se torne uma ação de graças ininterrupta. Que eu honre vossa presença não apenas na igreja, mas em cada ato do meu dia. Consagro-vos meu trabalho, minha família, minhas conversas, meus pensamentos. Quero viver como Maria vivia, como um sacrário ambulante de vossa glória. Jesus Eucarístico, eu confio em vós, eu vos amo acima de todas as coisas. Fazei-me santo através destes 15 minutos sagrados. Amém. Respire fundo, abra seus olhos lentamente, algo acabou de acontecer em sua alma. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Um pacto foi selado. Um compromisso foi assumido diante do céu. Os anjos testemunharam. Maria sorriu. E Jesus, do seu trono de glória, inclinou-se para ouvir cada palavra que saiu do seu coração.
Esta oração não é para ser rezada apenas uma vez. Santa Faustina a rezava toda manhã antes de ir à missa, preparando sua alma para receber Jesus com reverência total. Ela a rezava novamente após comungar, nos primeiros minutos daqueles 15 minutos sagrados, como forma de despertar sua consciência para a realidade da presença real. E ela a rezava à noite, como exame de consciência, perguntando a si mesma se havia honrado o compromisso assumido. Você percebe a diferença entre conhecer a verdade e consagrá-la? Estava a resposta para aquela dúvida que consome sua paz. Estava a força para vencer aquele vício que te escraviza. Estava a luz para enxergar o caminho que você tanto procura. Tudo isso estava ali, disponível, oferecido gratuitamente pelo próprio Deus habitando em você. Mas você não permaneceu. Você não esperou. Você não escutou. Jesus não revelou esse segredo a Faustina para nos condenar ou nos fazer sentir culpa paralisante. Ele revelou para nos despertar. Para nos fazer entender a gravidade do que estamos perdendo. Para nos mostrar que a solução para nossa secura espiritual não está em fazer mais coisas, em adicionar mais devoções, em correr atrás de mais experiências religiosas. A solução está em permanecer naquilo que já foi dado, em honrar a presença que já habita em nós após a comunhão. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus, que sofre por ser abandonado justamente por aqueles que ele mais ama, comente com a palavra reparação. Que essa palavra seja o início de uma mudança real em sua vida. Que ela marque o momento em que você decidiu nunca mais tratar com indiferença os minutos mais preciosos que existem entre o céu e a terra. Mas é justamente aqui, nesta ferida aberta, que a misericórdia quer jorrar como um rio que transborda suas margens. Jesus não revelou esse segredo a Santa Faustina para nos esmagar com mais uma culpa, para nos fazer sentir ainda menores diante de nossa fragilidade. Não. Ele revelou essa verdade porque seu coração de pai não suporta ver seus filhos vagando na escuridão, quando a luz está tão perto, tão disponível, tão ardente de desejo de nos abraçar. Muitas almas conhecem a importância da Eucaristia, mas poucas se consagram a vivê-la com radicalidade. O conhecimento informa a mente. A consagração transforma a vida. E é exatamente isso que Jesus deseja de você. Não mais uma devoção superficial, não mais um catolicismo morno e confortável, mas uma entrega total que faz de você um incêndio de amor divino. Nos próximos domingos, quando você se aproximar do altar para receber a comunhão, lembre-se desta oração. Lembre-se do compromisso que você assumiu agora. Lembre-se de que Jesus está prestes a descer do céu, a entrar fisicamente em seu corpo, a habitar em sua alma por 15 minutos preciosos. E decida com toda a força da sua vontade que você não vai desperdiçar esse encontro divino. Você vai permanecer. Você vai escutar. Você vai amar. Santa Faustina escreveu em seu diário que após começar a viver essa consagração eucarística com fidelidade, sua vida espiritual deixou de ser uma luta exaustiva contra a tentação, e se tornou uma comunhão ininterrupta com Jesus. As mesmas tentações continuaram a atacá-la, mas agora ela tinha uma fortaleza interior que vinha diretamente da Eucaristia bem vivida. Os mesmos desafios continuaram a surgir, mas agora ela enfrentava tudo com a certeza de que carregava Cristo dentro de si. E essa mesma transformação está disponível para você. Não porque você é especial ou porque merece, mas porque a misericórdia divina não faz acepção de pessoas. O que Jesus ofereceu a Faustina, ele oferece a você. A Santa Faustina, Cristo ensinou algo que ela chamou de o maior tesouro escondido da vida espiritual. Não era uma nova devoção complicada. Não era uma prática reservada aos santos ou aos místicos enclausurados. Era um presente simples, acessível, misericordioso. Um método de permanência que transforma esses 15 minutos após a comunhão em uma experiência mística ao alcance de qualquer alma. Não importa quão fraca você se sinta, não importa quantas vezes você já tentou e falhou, não importa quão distraída seja sua mente. Este não é mais um fardo para carregar. Não é mais uma obrigação espiritual para adicionar à sua lista já cansativa de deveres religiosos. É exatamente o oposto. É a chave de ouro que destranca todo o poder da Eucaristia que você já recebe, todo domingo, toda vez que se aproxima da mesa sagrada. A graça já está lá.
O fogo já foi aceso dentro de você. O que faltava era saber como permanecer perto da chama tempo suficiente para deixá-la aquecer seu coração gelado. Jesus disse a Faustina algo que deveria fazer cada um de nós parar e respirar fundo. Ele prometeu que quem pratica este método fielmente, com o coração aberto e sincero, experimentará uma transformação espiritual tão profunda, que parecerá um segundo batismo. Pense nisso, um segundo batismo. Uma renovação tão radical, que é como se você nascesse de novo, como se todas as camadas de poeira e indiferença fossem lavadas, como se a criança espiritual que você era antes de o mundo endurecer seu coração voltasse à vida. O que transformou a vida dela, pode transformar a sua. Basta você decidir permanecer. Se esta oração expressa verdadeiramente o desejo do seu coração, se você sente que essas palavras nasceram da sua alma, escreva nos comentários a frase principal desta consagração, para que fique gravada eternamente em seu espírito. Escreva com suas próprias mãos, com toda a intenção do seu coração: Jesus, fazei de mim um fogo de amor. Deixe esse compromisso registrado não apenas no seu coração, mas também aqui, como testemunho público da sua decisão de viver a Eucaristia com radicalidade. Que essa frase nos comentários seja um altar digital, onde sua alma declara guerra à mediocridade espiritual e abraça o chamado à santidade eucarística. Agora você conhece o segredo que Santa Faustina guardou em seu coração. Você sabe que os 15 minutos após a comunhão não são tempo comum, mas uma janela mística onde o céu se abre e Jesus permanece fisicamente presente em sua alma. Você aprendeu que a inquietação espiritual que carrega, essa sensação de que nada muda apesar de receber os sacramentos, não é culpa de Deus, mas consequência de desperdiçar o momento mais poderoso da sua vida espiritual. Cristo revelou a Faustina que ele deseja falar à alma nestes minutos sagrados, curar suas feridas mais profundas, sussurrar respostas aos seus clamores mais secretos. Mas para isso você precisa permanecer. Você precisa escolher conscientemente ficar com ele enquanto ele está presente de forma tão íntima, que os anjos tremem de reverência. O método de permanência que Jesus ensinou não é uma carga adicional sobre seus ombros cansados. A solução para a sua secura espiritual não está em fazer mais. Você já está cansado de fazer, de correr, de tentar ser perfeito. A solução está em permanecer. Permanecer conscientemente, intencionalmente, amorosamente naquilo que já foi dado. Permanecer com aquele que já habita em você, que já desceu do céu, que já se entregou por completo, que já está esperando dentro do seu próprio coração. Imagine por um instante. Você acabou de comungar. O corpo de Cristo está em você neste exato momento. Não simbolicamente. Não espiritualmente à distância. Fisicamente. Realmente. Substancialmente. O mesmo Jesus que acalmou tempestades, que ressuscitou mortos, que perdoou pecadores, que abraçou leprosos está dentro de você. E ele não está lá de passagem, como um hóspede apressado. Ele está lá como um médico divino que finalmente conseguiu acesso ao quarto do paciente que ele ama desesperadamente. Nesses 15 minutos, enquanto sua presença sacramental permanece de forma intensificada, Jesus quer caminhar pelos corredores da sua memória. Ele quer tocar aquela ferida da infância que você nunca curou. Ele quer iluminar aquele canto escuro onde mora o medo que você esconde de todos. Ele quer sussurrar a resposta para aquela pergunta que você faz há anos em suas orações noturnas. Ele quer derramar bálsamo naquela dor que lateja toda vez que você fica sozinho consigo mesmo. Mas ele não pode fazer nada disso se você já estiver de pé, caminhando em direção ao estacionamento, checando as notificações do celular, planejando o almoço, conversando sobre o tempo. É um presente misericordioso, um mapa divino, para desbloquear todo o poder da Eucaristia que você já recebe. 3 minutos para ancorar sua consciência na presença real. 3 minutos para permitir que Cristo toque suas dores. 3 minutos de silêncio absoluto para escutar sua voz. 3 minutos para apresentar suas intenções mais profundas. 3 minutos para se consagrar como tabernáculo vivo. 15 minutos que podem transformar sua vida inteira. Mas agora vem o momento da decisão heróica. Agora você precisa escolher se esta revelação será apenas mais um conhecimento que passa pela sua mente ou se será o ponto de virada da sua jornada espiritual.
Santa Faustina não apenas ouviu estas verdades, ela as viveu com radicalidade absoluta. Cada comunhão se tornou para ela um encontro de amor que incendiava sua alma. E o mesmo poder está disponível para você hoje, neste exato momento. Portanto, eu te lanço um desafio de transformação. Na próxima vez que você receber a Sagrada Comunhão, não importa se será amanhã ou no próximo domingo, comprometa-se solenemente a permanecer os 15 minutos completos com Jesus. Desligue seu celular. Afaste-se das conversas. Feche os olhos para o mundo e abra-os para a eternidade que está acontecendo dentro de você. Pratique o método de permanência passo a passo, como um ato de amor reparador ao coração de Cristo que tanto sofre pela indiferença das almas. E então observe o que acontece. Observe como a graça começa a fluir de forma diferente. Observe como sua oração se torna viva. Não porque ele seja fraco, mas porque ele respeita sua liberdade. Ele não invade. Ele espera ser acolhido. Ele bate a porta e aguarda que você abra. O método que Jesus ensinou a Faustina é a forma de abrir essa porta de par em par. É a maneira de dizer com todo o seu ser, não apenas com palavras vazias, mas com sua atenção total, com sua presença completa, que você o quer. Que você o escolhe. Que esses 15 minutos são dele, só dele, completamente dele. E aqui está a beleza escondida neste presente divino. Quando você dá a Jesus esses 15 minutos de permanência consciente, ele multiplica o tempo. Assim como multiplicou os pães, ele multiplica os frutos. Aqueles 15 minutos de intimidade profunda produzem mais transformação real do que meses de orações mecânicas. Aqueles 15 minutos de escuta silenciosa trazem mais clareza do que anos de leituras espirituais feitas com a mente distraída. Aqueles 15 minutos de comunhão verdadeira curam mais feridas do que décadas de terapias que nunca tocam a raiz da alma. Santa Faustina testemunhou isso em sua própria vida. Antes de aprender a permanecer com Jesus após a comunhão, ela lutava constantemente. Sua vida espiritual era uma batalha exaustiva. Mas quando ela começou a honrar esses minutos sagrados, quando ela aprendeu a ficar quieta e deixar Jesus trabalhar dentro dela, tudo mudou. A luta não desapareceu, mas ela não estava mais lutando sozinha. A dor não sumiu, mas ela não estava mais esmagada por ela. Observe como aquela inquietação que você carregava por anos começa a se dissolver na luz da presença divina. Este não é um convite para pessoas mornas que querem apenas informação religiosa. Este é um chamado para almas famintas que desejam experimentar Deus de verdade. Para corações que não se contentam com uma fé teórica, mas que anseiam pela união transformadora que os santos viveram. Se você chegou até este momento deste vídeo, não foi por acaso. Foi porque sua alma reconheceu a verdade quando a ouviu. Foi porque algo dentro de você despertou para a possibilidade de uma vida espiritual radicalmente diferente. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida eucarística e se tornar um fogo de amor que consome a indiferença ao seu redor, inscreva-se neste canal agora mesmo e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Cada vídeo que publicamos é uma nova revelação do Diário de Santa Faustina, um novo segredo da Divina Misericórdia, uma nova ferramenta para sua transformação espiritual. Não caminhe sozinho nesta estrada. Junte-se a esta comunidade de almas que escolheram a radicalidade do amor. Lembre-se sempre desta verdade que deve arder em seu coração como brasa acesa. Sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. Você não foi chamado para ser mais um católico que cumpre obrigações, mas para ser um tabernáculo vivo da glória de Deus. Os próximos 15 minutos após sua comunhão podem mudar tudo. A escuridão não foi embora de uma vez, mas ela tinha uma luz interna que nenhuma treva podia apagar. Você não precisa ser uma santa canonizada para experimentar isso. Você não precisa ter visões místicas ou êxtases sobrenaturais. Você só precisa querer. Você só precisa decidir que esses 15 minutos valem mais do que qualquer outra coisa que esteja competindo por sua atenção naquele momento. Você só precisa acreditar que Jesus está dizendo a verdade quando promete que quem o busca o encontra. A esperança que eu quero plantar no seu coração agora não é uma esperança vaga, um otimismo genérico de que as coisas vão melhorar. É uma esperança concreta, fundamentada em uma promessa divina,
Jesus quer transformar você. Ele quer curar você. Ele quer encher você de uma paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. E ele já providenciou o meio. A Eucaristia. Esses 15 minutos. Esse método simples de permanecer. A porta está aberta. O convite foi feito. A graça está disponível. O que falta é apenas sua resposta. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a cura espiritual? Alguém que está cansado de uma fé que parece não produzir frutos? Alguém que recebe a comunhão mas continua vazio por dentro? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Não amanhã. Não quando você lembrar. Agora. Seja um instrumento de esperança na vida de alguém. Seja o canal que a misericórdia divina vai usar para tocar um coração que está à beira da desistência. A pergunta é: você está disposto a permanecer? Sua obediência a este impulso pode ser a diferença entre alguém continuar caminhando ou abandonar o caminho. Compartilhe agora. Jesus não revelou esse segredo a Santa Faustina, para nos sobrecarregar com mais uma obrigação religiosa. Ele revelou porque nos ama e deseja que experimentemos o poder pleno da Eucaristia que já recebemos. O método de permanência não é complicado, não exige que você seja um místico ou um santo. É simples, profundo e acessível a qualquer alma que deseje verdadeiramente estar com Cristo. Nos 3 primeiros minutos após comungar, você precisa ancorar sua consciência na realidade mais extraordinária do universo. Feche seus olhos. Bloqueie o mundo exterior. E repita mentalmente com todo o seu coração estas palavras: Jesus, tu estás aqui, dentro de mim, neste exato momento. Não deixe que isso seja apenas uma frase mecânica. Pense no que você está dizendo. O Criador do Universo, aquele que sustenta as estrelas, que conhece cada átomo da criação, está fisicamente presente dentro do seu corpo. Não em uma igreja distante. Não no céu longínquo. Dentro de você. Agora. Repita essas palavras devagar, deixando que cada palavra penetre sua alma. Este primeiro passo é crucial, porque ele quebra a ilusão de que nada aconteceu. Algo aconteceu. O maior milagre possível acabou de acontecer. E você precisa estar consciente disso. Santa Faustina escreveu que quando ela começou a praticar essa consciência deliberada, era como se uma venda caísse de seus olhos espirituais. Ela percebeu que havia recebido a Eucaristia centenas de vezes como uma sonâmbula espiritual.